todas as vezes que a gente pensa em capacidade, capacitação, superação, a gente tem que pensar também em motivação, né? E quando você está pronto ou pronta para se engajar, né, dentro de algo que é novo, que nunca foi visto na sua vida. Ou seja, eu estava saindo de uma cidade onde eu fui criada, uma cidade de interior, trabalhava, tinha um horário tranquilo, para vir para um grande centro, uma grande metrópole e assumir talvez mais um papel, né? Porque agora eu tinha o papel de esposa, então eu tinha me casado, continuaria com as aulas e ao mesmo tempo me engajando no meu próximo projeto, que seria a profissional que eu queria me tornar. E dentro desse processo, é claro, é óbvio, né, que todos nós, na nossa caminhada, a gente encontra com pessoas aliadas e com pessoas inimigas. Então, graças a Deus, na minha história, eu tenho muito mais aliados, né, para contar do que inimigos. E os inimigos que eu digo seriam as pessoas que talvez não torciam, não acreditavam, duvidavam da capacidade. Imagina que você vai conseguir. Você trabalha... E eu nunca dei ouvidos para isso, né? Então, porque os inimigos, na verdade, eu sempre acreditei que eles moram dentro da gente mesmo. Então, se você não tiver ouvidos para esses inimigos, automaticamente eles acabam se afastando dali. E foi o que aconteceu. Eu mirei, né, rumo ao objetivo. A faculdade, para mim, foi um momento de muito desafio, porque eu tinha que trabalhar para praticamente pagar, né, minha faculdade. Na época, meu marido me ajudou bastante, minha família... A família do meu marido também me apoiava muito com as outras coisas que eu não conseguia dar conta ali, e então por isso que eu consegui estudar. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 18, ia para a faculdade às 19h15, chegava às 11, às vezes passava das 11h30 até 1h30 da manhã fazendo os trabalhos para poder entregar no dia seguinte, para eu poder trabalhar no dia seguinte, que era dar aulas. E assim eu fiquei por mais ou menos 4 anos. O último ano de faculdade, eu parei com as aulas, me dediquei só à parte da clínica, porque eu queria fazer especialização clínica. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga, que me contratou já para trabalhar com ela depois que eu terminasse a minha especialização. Eu nunca me esqueço, era uma ruazinha ali em São Bernardo, chamava Rua São Savino. E eu fazia a terapia com a Rose na época. Ela falou, você não quer vir trabalhar comigo? Você começa a atender as crianças para mim, porque eu não gosto de pacientes pequenos. E eu atendo os adultos e eu te contrato como minha estagiária. Falei, tá bom. E assim, eu nem estava formada ainda, mas já comecei engajando ali, né, com a minha primeira mentora dentro da atividade, né, que eu escolhi praticar, que era a psicologia. E para mim foram ganhos, assim, imensuráveis. Porque lá eu pude ter contato com... pacientes dependentes químicos, que não eram, né, da minha área, e as próprias crianças, e foram, né, aumentando ali a proporcionalidade também de contatos, né, de indicações nas escolas, e foi assim que eu me vi, né, trabalhando já antes de estar formada como estagiária e contratada pela própria psicóloga. Ele me reprovou no último dia do ano, na última clínica. Era psicologia social, nunca me esqueço. E esse dia eu saí para um cliente que eu visitava, para visitar no Taboão, choveu muito. Eu estava super gripada, com febre, e eu tinha a apresentação desse trabalho, junto com o meu grupo de engajamento. Era a última aula do semestre. E eu cheguei às 7h15, o trabalho já havia sido iniciado. Ele não falou nada, deixou eu entrar na sala de aula e apresentei o restante do trabalho. E no final da semana, quando saíram as notas, eu estava lá retida, porque ele me colocou que eu tinha 2 faltas. Ele não considerou a minha presença me apresentando, que eu não podia ter mais que 2 faltas na clínica. Eu já tinha 2, então ele me colocou a 3ª falta. Aí fui falar com o reitor da faculdade, fui falar com coordenação, com todo mundo. Ninguém conseguia, Sandra, não adianta, porque é falta, porque é falta. E tinha uma outra moça que na época tinha o mesmo nome que eu, Sandra, mas um outro sobrenome. E eu tinha certeza que a falta era dela, porque ela trabalhava numa consultoria de tintas e ela chegava muito tarde, porque era perto do Embu que ela trabalhava. Eu falei, gente, ele pôs a falta errada, não é possível.
Depois a falta para Sandra errada e fiquei com aquilo muito tempo. Bom, resumindo, voltei o outro semestre. Foi o pior Natal que eu passei, né? Porque eu fui daqui o interior chorando dentro do carro. Porque eu falei, eu nunca tinha reprovado na escola, nem na primeira, nem na segunda, oitava, nada. E no último ano de faculdade esse cara vai me deixar? O que é isso, né? E ele passou, falei, meu marido falou, bom, ou você desiste, ou você começa de novo ano que vem e tá tudo certo. Faltavam 6 meses para cumprir os meus 5 anos de faculdade. Aí eu cheguei, fiz a matrícula em janeiro, cheguei lá no primeiro dia de aula, quem estava? Ele. Oi, você aqui? Eu falei, pois é, eu aqui. Vai ver tudo de novo? Vamos ver tudo de novo. E só tinha ele naquela matéria, né? Não tinha outro professor. Aí o meu outro professor, que é esse Cláudio Bastidas, professor tutor na época, que era coordenador da faculdade, falou, não desiste. Tá, né? Meio passo já de conseguir o diploma. Vamos lá, porque você dá conta. Vai ser muito mais fácil. E o chato era você ter que fazer tudo de novo, mais do mesmo, né? Bom, terminou o último semestre, passou rapidinho. E eu me lembro que no último dia de aula eu estava saindo da clínica da faculdade. E ele me chamou, ele estava saindo com o carro da garagem. E disse que queria falar comigo. Eu falei, pois não. Ele falou, eu queria te falar uma coisa, parabéns, mas eu queria te pedir desculpas. Eu falei, por quê, professor Silvio? Ele disse, porque eu acho que eu atrapalhei um pouco a sua vida acadêmica. Eu acho que ele deve ter refletido, né, com a questão da... Eu falei, não, pelo contrário, você não me atrapalhou. Você só me motivou a não desistir. Ele falou assim, eu tenho mais uma coisa para te dizer. De todo o seu grupo, você é uma das que mais irá brilhar na profissão. Parabéns. E eu, muito obrigada. Isso aí. Então foi essa lição que eu tirei, né? De que você não pode desistir dos seus objetivos, nem das suas aspirações por conta dos percalços que às vezes aparecem, né? De situações mesmo, né? Não só de pessoas. Que a vida coloca aquilo no seu caminho para ver se é aquilo mesmo que você quer. E eu tinha certeza naquele momento que eu estava, assim, no caminho certo. Por isso eu não desisti.